Olá, meus amigos do programa O Espiritismo Explica. Hoje nós vamos dialogar a respeito de doenças e doentes. Por que esse tema? Esse tema nós extraímos de uma frase célebre do pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates disse: não há enfermidades, há enfermos. Que deve-se avaliar o homem não de forma fragmentária, mas de forma totalitária. O que significa isso para a linguagem popular, desmembrando os processos médicos? Isso quer dizer que cada indivíduo traz no seu bojo os seus processos de saúde e de doença, e que vai fazer com que a sua caminhada na Terra seja boa ou não no processo de saúde ou doença, de acordo com o seu psiquismo. Porque o ser humano é psiquismo. Quem coordena todas as ações do corpo, convenhamos, ninguém pode discutir isso, é o psiquismo. Por exemplo, se nós levamos um susto, reagimos de uma forma. Mas se colocarmos 10 pessoas numa sala e essas 10 pessoas levarem o mesmo susto, seja do barulho ou qualquer forma, as 10 terão reações distintas. Por quê? Porque cada um de nós reage a estímulos de forma diferente. E esta reação de estímulos é que vai promover o estado de saúde ou de doença. Por isso, é imperioso perceber que, conforme pensamos, somos. Se nós somos um pensamento equilibrado, um pensamento feliz, um pensamento saudável, obviamente, toda essa energia pensante, essa energia inteligente, vai rechear, vai povoar nosso corpo de processos equilibrados. E haverá então nesse corpo que pensa de forma alegre, que age de forma alegre, que pensa no bem e no amor, claro que suas células estarão sendo vitalizadas. Ao contrário, aquelas criaturas amargas, exigentes, de que os outros tenham que fazer para ele aquilo que talvez ele não faça para o outro. Aquelas pessoas mais invejosas, ciumentas, ambiciosas, aquelas iradas. É óbvio que o processo celular não vai receber bem essa informação. E também é óbvio que essas informações serão como um bombardeio no campo molecular. Imaginemos, não é difícil, não precisa ser nenhum doutor para imaginar isso. São 70 a 100 trilhões de células pertencentes ao corpo humano. Aí não importa se é grande, se é pequeno, se é magro, se é gordo, qualquer um de nós. Fiquem tranquilos. 70 a 100 trilhões de células. Sob a égide de um pensamento, sob a égide do seu psiquismo. Se o psiquismo está bem, se eu valorizo o que tem que ser valorizado de forma adequada, eu remeto para o corpo, para esse conteúdo celular, para esse grande arcabouço de trilhões de células, uma vitalização energética saudável. Agora imaginemos um indivíduo com mágoa, um indivíduo com ressentimento profundo, ou outro com ódio, ou aqueles que ainda falam: eu não perdoo, nunca perdoarei isso. Ao falar isso, ele está mandando para o seu corpo, para as suas células, para esses trilhões de células, ele está mandando uma mensagem tóxica: eu não perdoo, ele há de pagar. Só que quem paga é a gente primeiro. Porque todo ressentido é um indivíduo que, de tanta mágoa que tem tanto desejo de vingança, que é como se fosse um indivíduo que segurasse uma brasa quente na mão para soltar, atirando-a naquele que tenha o sede de vingança. Só que enquanto ele segura a brasa, a sua mão queima. Então quem se queima primeiro, quem se intoxica primeiro, sempre é o próprio indivíduo. Então é necessário reavaliar isso. E muitas vezes essa relação dessas moléculas, dessas células bombardeadas pelo psiquismo vai promover no cerne do corpo as lesões propiciatórias a que o seu psiquismo
emanou. Se não vejamos, olha, a partir do momento em que eu penso mal do vizinho, daquela que foi considerada a minha amiga antes, o meu amigo antes, eu começo a emitir para ele o meu mau pensamento, o meu ódio, a minha tristeza pela calúnia, porque a tristeza também vai lesar a célula. Imagine, meus queridos irmãos, olha, imagine, é como se fosse um bombardeio. Cada vez que você pensa mal, cada vez que você pensa de forma bruta, cada vez que você pensa de forma vingativa, cada vez que tem ódio, cada vez que você odeia, cada vez que você não perdoa, é como se houvesse um bombardeio em todo o campo molecular. E é óbvio que essas células vão desvitalizar. E ao desvitalizar, vai atingir o quê? O corpo da outra lá? Do outro? Óbvio que não. Vai atingir o seu estômago, com uma gastrite às vezes. Vai atingir o seu coração, no mínimo com uma angina, pectoris. Vai atuar numa palpitação, numa taquicardia. Quantas vezes eu lembro para aquele porque a gente às vezes tem pessoas que a gente não gosta, eu não gosto dessa pessoa. Chega a palpitar o coração. Se eu falo isso, um dia eu senti isso, só que eu já corrigi. Eu não quero, porque eu senti a palpitação em mim por olhar para uma pessoa que um dia me magoou. Ah, não. Imagine, ela me magoa, ela me calunia, e eu é que sinto a palpitação ao vê-la. Está até errado isso. Temos que consertar isso. Não pode. Porque não é possível que a infeliz ou infeliz que me promoveu uma calúnia, eu aceite ela. Eu aceite a calúnia dela. E ao aceitar a calúnia dela, o que vai acontecer? Eu estou sendo o autor da obra. Porque eu estou permitindo que uma infeliz me faça infeliz. Eu estou permitindo que o caluniador calunie o meu corpo, destruindo-o. Não vou permitir isso. Então, o psiquismo tem que ser ágil e dizer, para aí, não vou permitir. Por isso, a palavra fundamental para que tenhamos saúde ou doença chama-se permissividade. Eu posso permitir ou não. Eu posso permitir que aquela ofensa me atinja, mas eu posso permitir que ela não me atinja. Mas sempre guardando essa frase que eu acho muito interessante do ponto de vista psicológico. Não permitamos que o infeliz me faça infeliz. Porque ao permitir que isso ocorra, o infeliz sou eu também. Somos parceiros. Somos uma dupla de infelizes. Ah, não pode. Isso não é correto. Isso vai gerar patologia. E esse processo de desvitalização da célula é que se chama doença. Mas eu lhe pergunto, será que doença então não é sintoma? Claro que é. Eu podia dizer que doença é sintoma, mas que doente é a causa que vai levar ao sintoma. Se o doente se corrige e faz com que ele não tenha mais as questões de permissividade para com que a sociedade lhe impõe, ele não vai adoecer. Imagina às vezes, isso eu imagino, talvez não ocorra aqui em Pato Branco, mas em outra cidade deve ocorrer. Eu vejo as pessoas assim, quase se estertorando no sofá de indignação nos jornais televisivos das notícias governamentais do nosso querido Brasil, das questões policiais, dos crimes hediondos, e ficamos tão indignados, tão encharcados daquilo, que ficamos de uma certa forma tão entristecidos que entramos numa fase de doença, porque toda aquela mácula, aquela mancha daquele noticiário ou da indignação do que o governo nos coloca, se nós não entendermos bem isso e aceitarmos quem adoece, somos nós. E às vezes ficamos semana inteira comentando um crime. Claro que é triste, comentemos com os amigos, olha que coisa, que tragédia, que coisa horrível. Onde vai parar o mundo? Tudo bem, 10 minutos, cai fora, se manda daí. Vai alegrar-se, vai assistir uma comédia, um filme romântico, dá uma volta, pega a esposa, pega o filho
Quem anda de bicicleta sai de volta com a bicicletinha, vai dar uma volta, cai fora. É importante saber as notícias, mas não é importante assimilá-las, porque isso é doença. Então, entendam, quando eu tenho uma dor no estômago, uma angina, uma enxaqueca, até um câncer, foi construído, com certeza, não tenho medo de dizer isso, foi construído. Foi construído pela mente que não soube lidar com as emoções. É claro, abre um parênteses aqui, existe o karma. Aí o karma divino promove as doenças, muitas vezes, que às vezes não damos a conta dela. Mas a maioria das doenças são causadas pela nossa incúria, pela nossa distração. Por isso, o grande Hipócrates teve essa frase extraordinária: não há enfermidades, há enfermos. Sejamos tão nós corajosos de mudar essa face em nós mesmos, de fazer com que nossa intimidade, através do psiquismo equilibrado, nos promova saúde física e saúde mental. Porque a saúde mental hoje é epidêmica. E por que será que é epidêmica? Alguém já perguntou por que tanta depressão? Por que tanta ansiedade? Por que tantas atitudes estranhas do ponto de vista mental? Porque o homem não para se olhar. O homem não se observa e deixa-se levar pela ansiedade, sem parar de dizer: por que eu estou ansioso? E, afinal de contas, aonde eu vou parar com isso? A depressão, muitas vezes, é um processo de inconformismo que a criatura não venceu determinada situação. De repente, perdeu um grande amor, entre aspas, que ninguém perde o que não tem. Óbvio. Só vai perder o que você tem. Então, mesmo que você perde um ente querido, é de Deus. Então nós não perdemos o que não temos. Nesses processos de perdas, sejam perdas pecuniárias, perda do amor, perda de entes queridos, sejamos audaciosos e corajosos a dizer: faz parte. Vamos levantar a cabeça e confiando em Deus. Porque Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Resposta é essa da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos afirma e nos dá a tranquilidade de ser filhos dele. E entenderem que essa inteligência suprema é o mesmo que dizer: não erra. Deus não erra. Se estamos passando hoje vicissitudes, dores, lágrimas, sofrimentos, não assimilemos isso para o nosso corpo. Ao contrário, coloquemos o psiquismo a pensar: se eu creio em Deus, e Deus, a inteligência suprema do universo, causa primeiro de todas as coisas, é óbvio, então, que eu tenho que crer nele e fazer dele, então, a minha bússola e não a minha patologia. Então sejamos nós aqueles que vamos fundamentar um psiquismo equilibrado através do estudo coerente da nossa realidade de viver. E aí, o Espiritismo tem uma receita muito clássica para isso, ao dizer que ninguém na Terra é inocente, que ninguém na Terra é vítima, que ninguém na Terra está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para sermos felizes. O problema é que, para sermos felizes, temos que vencer as nossas próprias etapas. Nós temos que resgatar os equívocos de ontem. E isto a reencarnação nos prova. Não estamos aqui para pagar nada, e sim resgatar, recuperar os débitos anteriores, pela honra de existir. Por que pela honra de existir? Porque somos criaturas de Deus. Se somos criaturas de Deus, qual é a nossa essência, meus caros telespectadores? Divina. Óbvio. E como é que pode um ser divino ser ruim? Podemos estar então num mau momento, porque queremos, porque aceitamos assim, porque permitimos, mas não é a nossa essência. A nossa essência é saudável, a nossa essência é divina, portanto, de saúde. Se permitirmos que a nossa essência se molde aos padrões da sociedade, se molde aos padrões da permissividade, se molde às distrações
que o nosso psiquismo permite, é outro problema. Então acordemos para essa realidade e entendamos que, como seres de Deus, ainda precisamos utilizar melhor os processos que o Evangelho do Cristo nos colocou às mãos, quando Ele afirma: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então sejamos nós também partícipes desse cristianismo, fazer com que o nosso jugo para com o próximo, que às vezes nos coloca em situações difíceis, seja leve. Não entremos no mérito da questão do infeliz. Ao contrário, se pudermos, ajudemo-lo. Façamos que ele possa mudar essa trajetória de vida. Mas que nós não permitamos que a sua condição momentânea possa nos afligir mais e nos levar à doença. Afirma o venerando espírito Joana de Ângeles, no seu livro O Autodescobrimento, no capítulo Conteúdos Perturbadores. Tem uma frase que me comoveu. Ela diz que o ressentimento, ou seja, ressentir, retracinho sentir, ou seja, voltar a sentir. Voltar a sentir é o quê? É voltar ao mesmo ponto que um dia ficou magoada. E ela afirma, a veneranda Joana, ela afirma que o ressentimento pode ser considerado a gênese, uma das gêneses do câncer. Porque imaginemos então, na história que nós comentamos no nosso tema, se eu tenho ressentimento, eu desvitalizo as células. Célula desvitalizada é célula quase morta. Como eu tenho 70 a 100 trilhões de células, as que estão boas vão tentar compensar as que estão ruins. E nessa compensação das boas e das ruins, essa compensação vai fazer o quê? Que haja uma modificação do arcabouço celular. E essas células se modificarão, podendo chegar então àquela famigerada neoplasia, que assola o mundo e que ainda o homem não descobriu a cura. Por que será? Porque a cura do câncer não está fora de nós. Não está na doença que ele promove, mas no doente que eu sou. Esse doente com psiquismo desequilibrado, que promove quase que um ataque no seu próprio corpo. Quase um ataque destrutivo no seu corpo todos os dias, não dando nenhuma condição de fazer uma modificação que seja. Por isso, meus caros irmãos, sejamos hábeis e corrijamos essa necessidade tão preemente em nossas vidas. Sejamos saudáveis através do psiquismo equilibrado. Agradeço a atenção de todos e até o próximo programa.